Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar o trabalho enfatizar observação pelo fio dentro da avaliação sensorial do sorvete da base de xilitol. Então, o sorvete é um produto alimentício obtido a partir de uma emulsão, de uma quebra, de gordura e proteínas com ou sem adição de outros ingredientes e substâncias, ou de uma mistura de água, açúcar e de outros ingredientes e substâncias que tenham sido submetidos ao congelamento, em condições tais que garantam a conservação do produto no estado congelado ou parcialmente congelado durante a armazenagem, o transporte e a entrega ao consumo. Isso é um conceito da Anvisa, certo? Esse conceito ele foi dado em 2005. Então, só resumindo, o sorvete ele é esse dietético, esse alimento gelado, certo? Não há algumas características que nós vamos estudar agora. Certo? O sorvete, ele é um alimento que ele tem uma aceitabilidade social, ou seja, ele é aceitado pelo grande público dentro da sociedade. Ele não tem um público destinado. Ele é aceito tanto por crianças, como idosos, como adultos. Então, ele tem essa aceitabilidade geral. Ele é nutricionalmente completo porque ele é um alimento rico em vários nutrientes, inclusive nas vitaminas e sais minerais, como a B1, a B12 e a B6. Fora a vitamina K, o cálcio e outros nutrientes. Certo? É contraindicado para crianças como peso, porque por ele ser esse alimento completo nutricionalmente, ele é um alimento para favorecer ganhar a massa muscular. Ele é indicado para crianças e adolescentes, porque por ele ser também esse alimento completo, ele é um alimento que vai favorecer o estímulo de crescimento também, porque essas duas classes, elas são classes que estão se desenvolvendo. Então é interessante dar esse suporte nutricional a elas. E ele é energético, também por ser composto por vários nutrientes, inclusive os sacarídeos. Certo? Xilitol. Xilitol é um edulcorante. Nós vimos que edulcorante é um aditivo, certo? Que ele traz o adocicar para alimentos sem aparência do açúcar. Ele é nutritivo e calórico. Isso é um conceito da FDA, que é Food Drug Administração, que quer dizer administração de alimentos e drogas. Certo? Vamos lá. Então a gente pode ver aqui que isso aqui é uma molécula de xilitol e a gente pode observar que ele é um sacarídeo. A gente pode ver aqui as cadeiras de carbono e também a hidrogênio e oxigênio. Então ele é um tipo de açúcar. Pode passar. Certo? Ele tem o adoçar praticamente igual ao da sacarose. Então o seu poder de adocicar é igual ao do açúcar caseiro, a sacarose, que nós temos que de sacarídeo. Certo? Ele diferencia dos demais sacarídeos pelo fato da sua cadeira de aldeído e de cetona, então a sua composição química, então, e também na sua estrutura cíclica e linear. Então, ele é interessante para a indústria de alimentos pelo fato que ele impossibilita, né, ele dificulta a reação de Maillard, o escurecimento pela reação de Maillard, certo? Ele tem uma estabilidade química maior, então as suas transformações químicas não vão ficar acontecendo constantemente, certo? Ele é um aditivo hidrofílico, então ele tem afinidade à água, isso vai favorecer alguns fatores, certo? E ele tem baixa suscetibilidade à fermentação, que é a quebra da molécula para obter energia. Ele é um aditivo de corpo. Mas o que é um aditivo de corpo? Aditivo de corpo é aquele produto que ele é utilizado para favorecer o crescimento da massa ou do volume, ou da massa e volume daquele alimento. E ele também é redutor da atividade de água, que vai impedir a deterioração desse alimento. Então o xilitol vai favorecer tudo isso para o alimento onde ele está contido, que no caso é o sorvete. O xilitol, ele atua como antioxidante, então ele vai impedir a oxidação, certo? E a nação dos radicais livres. Ele é um humectante. Mas o que é um humectante? O humectante é porque ele vai atrair a umidade para aquele alimento onde ele está contido. E ele também é estabilizante. O que é estabilizante também é uma função de aditivo, que é onde vai favorecer a mistura de duas substâncias immiscíveis, como por exemplo água e óleo. Certo? Ele é
crioprotetor. O que é isso? O crioprotetor é a questão que ele vai reduzir os efeitos do congelamento naquele tecido, quando se trata de tecido, no caso aqui de sorvete. E ele também é redutor do ponto de congelamento, ou seja, vai facilitar o congelamento mais rápido. É interessante e é utilizado também no desenvolvimento de produtos com probióticos. O que é isso? Probióticos são aquelas substâncias. São alguns sacarídeos, são alguns oligosacarídeos que eles servem, certo? Ou eles são digeríveis por algumas enzimas, e essas sobras elas vão alimentar os nossos micro-organismos da flora intestinal, ou também ele pode ser não digerido pelo organismo e vai alimentar a flora intestinal, certo? Os probióticos também podem ser conhecidos como prebióticos. Então, essa substância ela vai ser usada no desenvolvimento também de produtos com probióticos, certo? E ele é uma substância que ele independe da insulina. Ou seja, eu não vou necessitar da insulina para metabolizar essa substância, esse nutriente. Ele tem um valor calórico reduzido quando comparado à sacarose, e ele é anticariogênico, ou seja, ele vai impedir a ação das cáries. Então ele vai impedir também a questão do aparecimento final das cáries. Ou seja, o xilitol ele é indicado para pessoas que estão em casos clínicos como diabetes, pessoas que estão obesas e também para pessoas que querem manter a sua saúde bucal. O xilitol está dentro do sorvete, é esse produto? Está estudando. Eu vou comer tanto. Qual é que marca? Deve ser que bom. Para ter estudinho. Qual é o objetivo do nosso trabalho? O objetivo desse trabalho é relacionar o poder da solução do xilitol e sacarose em formulações de sorvete, procurando entre as formulações as diferenças organolépticas de acordo com cada sabor. Então, aí esse estudo ele vai acontecer em 3 sabores diferentes, com várias classificações do comportamento de xilitol e de sacarose. Então, vai ser feita aí uma comparação entre o sorvete que contém as porções de sacarose e o sorvete que contém as porções de xilitol. E a partir desse estudo, nós vamos obter o resultado se há uma diferença significativa entre essas características organolépticas, né, a consistência, o sabor, de acordo com esses nutrientes. Certo? Então, material e métodos. O estudo sensorial preliminar com soluções de sacarose e xilitol. O que foi isso? Esse estudo ele começou, o primeiro passo foi onde pegaram copos descartáveis com certo funcionamento de água, soluções, está dizendo tudo, né? É a questão do soluto presente no solvente homogeneizado, que no caso aqui foram a sacarose, o xilitol e a água mineral. Então, essa solução ela foi entregue aos provadores ou avaliadores para ver se aí já na solução pura, sem ele estar contendo diretamente no sorvete, se já poderia ser perceptível, se era notório alguma diferença no adocicado, certo? Após essa técnica, passou para a técnica de elaboração do sorvete, certo? Onde foram elaboradas 3 formas de cada sabor, ou seja, de nata, morango e chocolate. Já ia dizer, nata e goiaba. Nata, morango e chocolate. Então foi passado para a preparação, foram passadas todas as misturas das substâncias. Então todo o material, dentro de acordo com a água, o processamento daqueles materiais, a sua homogeneização, foi feita. Passar por esse processamento de homogenização desses compostos, foi aí para a questão de já a calda preparada, então a gente foi passar para o aquecimento da calda, onde foi aquecido em 75 graus Celsius durante 15 minutos. Aí a gente já pode perceber a questão de eliminação de vários micro-organismos. Então, após essa etapa, houve o resfriamento de 4%. Então a gente já pode notar a questão da conservação pelo frio. Porque se houve essa questão desse resfriamento rápido, desse congelamento rápido,
onde a temperatura automaticamente ela foi atingida, a gente já pode perceber aí a questão da conservação. Por quê? Se não tivesse ocorrido esse congelamento rápido, haveria aí a propiciacidade, eu falei errado, mas tudo bem, a probabilidade de haver o crescimento microbiano, certo? Então ia dificultar a qualidade sanitária desse alimento, que é o sorvete, que é suscetível ao crescimento bacteriano, por ele ser rico em proteínas. Após esse aquecimento, o aquecimento da calda durante essa temperatura, por esse tempo, ele foi congelado por 8 minutos, caindo a menos 6 graus Celsius. Aí ele pode perceber a questão da conservação, certo? Ele foi empacotado e armazenado a menos 25 graus Celsius durante a semana e transferido a um freezer a menos 8 graus até chegar ao seu ponto. Depois desse método usado, aí a gente foi para o método de análise sensorial, que onde foi feita após o preparo dele já pronto, onde foi feita a questão da análise das suas características organolépticas. Então, como eu já tinha falado a vocês, cor, sabor, cheiro, certo? Ele permaneceu nesse freezer a menos 18 graus até o consumo, certo? E depois ele passou por um teste triangular de sorvete, que é isso. Eu vou ver daqui a pouco, certo? Após esse teste, teve a avaliação da qualidade com a escala estruturada, que é outro método usado para fazer essa avaliação que vai ver agora também. Pronto. Então, no estudo sensorial de solução de silicol, houve aí o teste triangular, certo? Aqui a gente já pode perceber a questão da sacarose e a questão do silicol. Aqui é o número de testes e aqui é o número de acertos obtidos. Dentro da engenharia de alimentos, eles seguem uma linha de raciocínio pensador, que no caso aqui era Russell, uma coisa assim, e onde eles têm um cálculo que vai determinar se esse valor aqui ele vai ter significativo ou não. E o valor é isso daqui, ó. E é aqui que eu vou saber se esse valor vai ter significativo ou não. Então, dentro de todas essas taxas aqui, de todos esses compostos de soluções, a gente pode ver que teve a 1% de sacarose por 1% de silicol foi um valor não significativo, certo? E já os outros foram um valor que aí foi significativo. Pode passar. Então, o teste triangular, ele vai ter por objetivo estudar justamente essa característica de diferenciação organoléptica do alimento. Então, é pelo teste que eu vou ver se houve aí essa diferença da característica do sorvete, através desse teste, certo? Ele não foi o único método usado para ver a diferenciação das características, houveram outros métodos, certo? E também teve o teste de qualidade, certo? Onde passou por esse teste de qualidade, aqui a gente pode verificar dentro dessa tabela alguns valores. E onde a gente pode perceber que o morango ele já tem os valores menores significativos. Ele já tem de chocolate. E é onde ele tem o valor que mais agrega qualidade, certo? Então a gente vai ver já nos resultados qual foi o sorvete que teve aí essa melhor qualidade, certo? O teste de qualidade com escala estruturada onde vai haver a identificação do ponto crítico. O que é isso? O ponto crítico é o onde é que está o erro. Então, através dessa análise é que eu vou lá focar no meu erro, na minha diferenciação, para eu poder ajustar, certo? E também, depois dessa avaliação do ponto crítico, teve a reavaliação dos provadores, certo? Está inserida na tabela 4, 5 e 6 que eu já vou mostrar a vocês. Certo? Esse teste aqui, ele é feito manualmente, onde o avaliador ele vai circular de acordo com a sua qualificação. Então, se eu acho que a aparência está qualificada, falta alguma coisa ainda para ela ser de acordo com a sacarose. Então, se eu acho que o sorvete de xilitol ele não teve a qualidade, eu tiro o sorvete de sacarose, então eu vou aqui e boto de acordo com a minha opinião. Certo? Então, ainda no resultado de discussão, a gente vai ver que a aparência do sorvete de nata, lá de 100% sacarose, é diferente do
a gente pode perceber também que os demais sabores eles não diferenciaram. Certo? Aqui eu já trouxe tudo extraído da tabela para vocês. Tá certo? Mas a gente pode perceber, se a gente for avaliar aquela tabela que está tudo inserido lá. Mas para facilitar a apresentação, eu resolvi colocar mais à vontade. São a cor. A gente pode perceber O também pessoal que não está apresentando, silêncio, pelo menos silêncio, né? Bota as coisas aqui, ó. Então, na cor, a gente pode perceber também que o pedaço de xilitol, ele foi diferente. Gente, eu sei que isso foi relacionado diferente, mas no computador eu consegui colocar lá na pressa. Certo? É diferente do 100% sacarose, 100% xilitol. E os demais sabores também não tiveram diferenciação. Então aí a gente já pode ver a questão que o xilitol, ele não é algo prejudicial para a vida. Então, o aroma também não foi identificado nenhuma diferença. Já na consistência, a gente obteve uma diferença significativa dentro desse valor. Então, a consistência do xilitol não é a mesma consistência obtida pelo sacarose. Certo? E o chocolate obteve maior diferença na consistência. Então, ela foi significativa também, mas foi mais elevada no nata e chocolate. Então, ela foi mais percebida pelos avaliadores, pelos chefes, somente em caso de chocolate. Aqui, por essa tabela aqui, que é a 456, foi a tabela formada pelos avaliadores, juntamente com os testes de qualidade e os testes moleculares, a gente pode perceber a questão intermediária. Por quê? Porque as características sensoriais deles que foram afetadas não foram tantas, foram apenas duas. Foram a consistência e o sabor. Já o de morango foi o que a qualidade mais uniforme, mas ele ainda apresentou uma alteração na sua consistência. Ou seja, o uso de xilitol ele não vai ser inviabilizado no mercado. Por quê? Porque ele é um nutriente que vai favorecer a saúde e outras questões, mas ele também precisa ser melhorado algumas das suas características. Então, não vai ser inviabilizado no mercado. Ele foi aceito, o mercado aceitou e vai continuar produzindo com xilitol. Porém, que tem que comprar normalmente é com ou sem xilitol? Sem xilitol, ou então com alguma medida, por exemplo, 100% sacarose e 50% xilitol. Certo? Mas normalmente o que contém xilitol são os slides. Certo? Ah, então isso é produzido já, porque a carteira da vestida é produzido só de qualidade. Com artigo científico. Aqui pensava que Mas eu era. não estou dizendo que o xilitol está presente em todos os sorvetes do Light Cidade. Eu estou dizendo que ele é usado no Light Cidade. Então, Certo? apresentando as possibilidades. As possibilidades. Então, ele não foi viabilizado, o mercado vai continuar usando e produzindo com ele, mas porém ele tem alguns aperfeiçoamentos nas suas características, como a gente percebeu que foram todos os sabores que teve essa aceitabilidade total. Sorvete verde. Certo? Então, onde é que a gente vai encontrar a conservação pelo frio dentro desse estudo? A gente vai ver que a conservação pelo frio ela vai alterar nas reações químicas, porque vai cristalizar, né, as hidroxilas também, e entre outras formulações químicas. A gente vai perceber também que as reações climáticas elas foram minimizadas, porque o frio ele tem essa característica de fazer a redução, quando ele não inviabiliza, ele faz com que caia a viabilidade. Então vai ficar menor a possibilidade de ter as reações químicas, ou ele impede, ou então ele vai diminuir a ação. E também das enzimas. E onde a gente viu a questão do congelamento, que foi como eu já falei para vocês na hora do exemplo, que se não tivesse acontecido ali aquela questão do resfriamento, estaria propício, de acordo com o tempo, para a ação daquele lençol biológico que ali ia fazer a deterioração daquele alimento onde do seu preparo total, mas assim que ele estivesse pronto. Obrigado. Eu também ensino, foi isso. Gosta dele. Congelamento lento, congelamento rápido. Então, foi um congelamento rápido, justamente por esse intuito de impedir a questão que esse microfilme ele afetasse ali o líquido, porque ele não estava na sua textura certa, para que não houvesse esse microfilme que estragasse a matéria. Tu acha que o congelamento rápido ele favorece o que mais?
Além dessa questão do crescimento microbiano, ele vai ajudar, né, para que esse crescimento ele seja parado o mais rápido possível. Mas também tem outro ponto importante no congelamento rápido. E no sorvete seria assim, bem primordial, assim, nessa questão, foi a cristalização da hidroxila. você tem um congelamento lento, você tem uma cristalização mais demorada, e aí você tem cristais. Aquele sorvete que a gente costuma fazer em casa, como é que ele fica? O cristal é diferente, né? Não tem a emulsão. E justamente na condição, né? Ficar gelo com você. Onde Em casa a gente tem até a possibilidade de endurecer mesmo. E Não fica aquele creme, sorvete aquela... cremoso, né? Meu mousse fica. Feito não, consegui ganhar Meu mousse fica uma delícia, né? Fica congelado. Eu faço um processo de cristalização e não sabia. para o funcionamento funcional é um fator empírico. Não. Porque uma pergunta, professora, por que o creme de leite?